As filas para abastecer diminuíram, estão bem menores que as registradas na greve dos caminhoneiros. Agora, os motoristas esperam uma outra redução, a dos preços nas bombas. Quem enche o tanque com gasolina não está nada satisfeito com os valores praticados no mercado. A gasolina continua cara, um absurdo. Muito caro, no DF eu acho que está um pouco mais barato, consegui abastecer lá de R$ 4,29, aqui se eu não me engano está R$ 4,79, né? Então pra gente não melhorou nada, não teve modificação nenhuma após a greve dos caminhoneiros aí. Está pesando muito mais, porque até mesmo antes da greve eu consegui encontrar gasolina de R$ 4,49, né? Agora é R$ 4,79, R$ 4,89, tá chegando aos R$ 5,00, enfim, a gente está só aprofundando mais ainda. O álcool pra mim não depende do dólar não, ele está subindo por quê? Ninguém explica porque que o álcool está subindo, que ele não depende do dólar. Mas a gasolina não baixou nada não, diferença nenhuma. Quando estava na greve era 10 litros por R$ 50, está a mesma coisa os 10 litros. Mudou nada? Não mudou nada. E como que fica a situação para o senhor que precisa abastecer o seu carro para ir trabalhar ou para passear com a família? Tem que abastecer, você não vai de pé. Hoje em dia você não costuma mais andar de pé. Eu gasto o quê? Quase 500 conto por semana, que eu rodo a semana toda. Ou seja, pesa no bolso. Pesa, e muitos. Já os clientes do diesel, as reclamações são mais brandas, apesar dos postos não cumprirem com a determinação do governo de baixarem o preço do combustível em 0,46 centavos. E andando pelos postos em Águas Lindas, outra obrigação que não está sendo cumprida à risca é a de dar publicidade na redução do preço do diesel. Eu já vi a redução boa, agora aqui na Água Linda não, e continua a mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada? Mudou nada, pouca coisa mudou aqui. O senhor chegou a ver em algum posto aqui da cidade uma placa identificando que lá tem um desconto dos 46 centavos? Não, cheguei não, em Águas Lindas não vi placa não, nenhum posto. Para o senhor, como consumidor, como que o senhor encara nessa realidade de não ter essa redução e o senhor precisar abastecer o seu caminhão e continuar pagando sem o desconto? Infelizmente temos que acostumar, né, com esse preço alto, né? Porque não tem outro meio não, não tem saída não. O único posto que nós encontramos que está dando publicidade aos 46 centavos de desconto no preço do diesel é esse aqui, que fica na entrada do Jardim Brasília, em Águas Lindas de Goiás. Na formação do preço de venda do combustível, existem 3 impostos que impactaram na decisão entre a formação do preço da venda para que houvesse um impacto maior com relação aos contribuintes. E dentre eles a gente poderia destacar um dos mais importantes, seria a CID Combustível, que é uma espécie de contribuição. Nós teríamos aí também a figura do PIS e do CONFINS e o ICMS. Então, qual que foi a ideia dos caminhoneiros? Foi trabalhar na redução das contribuições. Pela regra, esse desconto ele não poderia ser aplicado agora. Porque o governo deveria seguir 2 critérios, que a gente chama de princípios constitucionais. O primeiro seria o princípio da anterioridade, que ele reza do seguinte: todas as vezes que o imposto foi criado, ele só pode ser cobrado no ano seguinte. O segundo princípio seria da noventena ou o princípio da 90ª. Ou seja, além de respeitar a cobrança do imposto no ano seguinte, esse imposto também tem que seguir o prazo de 90 dias. Isso aconteceu, que esse princípio não foi respeitado. O governo, ele procurou uma saída para atender às exigências do caminhoneiro numa emenda constitucional que foi editada lá em 2001, onde ele falaria assim, que para o Poder Executivo, o chefe do Executivo, ele poderia tomar algumas decisões de redução dessas contribuições por meio de uma emenda constitucional, dando poderes para que ele consiga reduzir a CID Combustível e também o ICMS, pelo meio da criação de um decreto. E foi essa saída que o governo encontrou. Mas a discussão maior seria o seguinte: por que esse impacto não conseguiu atingir a gasolina? Por que esse desconto de 46 centavos só teve um critério que foi baseado para redução do diesel, né? A grande discussão é essa. Se você aplicar uma redução de 46 centavos na base de cálculo, vamos dizer, se eu retiro o PIS e o CONFINS da formação do preço da venda do combustível, obviamente a base de cálculo desse imposto ela vai ter uma redução, que é o que os estudiosos chamam de ad valorem. Essa alíquota ela vai ser aplicada no preço e não na pesagem. Então, a partir do momento que houve a redução da base de cálculo, e como a gente já havia falado que era o ad valorem,
alguns distribuidores começaram a alegar que esse desconto ainda não tinha chegado na bomba. E o governo, obviamente, por meio dos seus técnicos, colocou o seguinte: se houve a redução da base de cálculo, obviamente que isso haveria o reflexo no preço do diesel. E obrigou, né, que todos os representantes dos postos de combustível colocassem lá uma plaquinha identificando o preço antigo e o preço atual, já com esse desconto, para que o contribuinte ele consiga verificar realmente se está sendo repassado esse desconto.